Olá, caros alunos, espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Eu sou o professor Ildefonso Binatti, do Departamento de Química, e vou trabalhar com vocês uma questão do Enem de 2019 envolvendo compostos orgânicos. Vamos então à leitura da questão? A utilização de corantes naturais na indústria de alimentos é bastante difundida, e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então nós podemos ver a primeira é a bichina, presente no urucum, é a que dá aquela cor vermelho alaranjado. O licopeno, presente no tomate, responsável pelo vermelho intenso. E finalmente o beta-caroteno, que está presente na cenoura e na laranja, dando a cor alaranjada. Visto as estruturas, vamos então à questão propriamente dita. A propriedade comum às estruturas que confere a cor a esses compostos é a presença de letra A, cadeia conjugada, letra B, cadeia ramificada, letra C, átomos de carbonos terciários, letra D, ligações duplas de configuração cis e letra E, átomos com carbono de hibridação sp3. Com base nas alternativas apresentadas, nós iremos trabalhar em cada um dos itens as matérias relacionadas a ele. E nós iremos iniciar então pela cadeia conjugada com a definição do que é conjugação. A conjugação nada mais é que a alternância entre ligações duplas e simples, e o resultado disso é a mobilidade dos elétrons, que leva então ao fenômeno da ressonância. E para isso, nós iremos utilizar o exemplo do benzeno. Estudos de raio-x demonstram que o benzeno tem uma estrutura simétrica, mas os mesmos estudos também demonstram que ligações duplas são menores que ligações simples. O benzeno teria essa forma aqui, essa forma assimétrica, caso as ligações não fossem conjugadas. Mas como a alternância de duplas e simples na estrutura do benzeno, os elétrons podem se movimentar, então o que leva a 2 híbridos de ressonância equivalentes, né? Então, isso faz com que o benzeno seja simétrico. Caso eu não queira representar, não queira comprometer onde está a dupla, basta eu fazer um anel de 6 membros com um ciclo no meio. Isso mostra que ela pode estar em qualquer posição, mas uma vez localizada uma posição, haverá alternância entre duplas e simples que levará a um dos 2 híbridos. A resposta à letra A. Quanto maior forem as estruturas de ressonância, maior é a possibilidade desse composto absorver luz em um determinado comprimento e emitir em outro. Então, como podemos observar, todas as estruturas dos pigmentos elas têm uma extensão de conjugação, o que favorece, então, essa absorção. Com relação ao item B, cadeias ramificadas, para a gente poder entender o que é uma cadeia ramificada, nós temos que entender primeiro quais são os tipos de carbono. Por isso, nós vamos fazer uma inversão. Vamos falar do item C e depois voltaremos para o B. Quando eu falo em tipos de carbono, quanto ao número de carbonos ligados ao carbono de interesse, nós temos 5 tipos de carbono. O carbono metílico, o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. Então, nós vamos tratar agora de um por um. O átomo de carbono metílico é aquele que não está ligado diretamente a nenhum outro átomo de carbono. Ele também é conhecido como carbono nulário. Percebam que este carbono aqui está ligado a 3 hidrogênio e um oxigênio. Átomos de carbono primário são aqueles que estão diretamente ligados a um outro átomo de carbono. Usando a estrutura do licopeno, nós podemos observar que são os carbonos da extremidade, das 2 extremidades, e os carbonos das ramificações. Observe que na extremidade, este átomo de carbono está ligado a um único átomo de carbono. E se eu pegar qualquer ramificação, a ramificação está, o átomo, no caso aqui o grupo metil, está ligado à cadeia por um único átomo de carbono. Portanto, são carbonos primários. Para evitar uma poluição visual, serão destacados aqui e nos próximos slides apenas alguns representantes de cada tipo de carbono.
Já os átomos de carbono secundário são os átomos que estão diretamente ligados a dois outros átomos de carbono. Como podemos observar, onde eu estou apontando, este átomo de carbono está ligado a esse vizinho e a esse outro vizinho. Pegar um outro qualquer aqui. Esse átomo de carbono aqui está ligado a esse carbono vizinho e a esse outro vizinho. Não importa se o vizinho ele vai ter duplo ou não, se vai ser um átomo que está ligado a mais do que dois ou três átomos de carbono. O importante é que o átomo em foco ele está diretamente ligado a outro átomo de carbono. Átomos de carbono terciários são aqueles que estão diretamente ligados a três outros átomos de carbono. Quando a gente olha para o estudo do licopeno aqui, todas as ramificações elas apresentam átomos de carbono terciário. Vamos pegar uma, por exemplo, essa daqui, né? Essa, onde tem essa ramificação. À direita eu tenho um átomo de carbono, à esquerda o outro, e no plano superior o outro átomo de carbono. Então, nas estruturas lineares, onde há ramificação, são átomos de carbono terciário. Os átomos de carbono quaternário são aqueles que estão diretamente ligados a quatro outros átomos de carbono. De todas as estruturas, a única que vai conter átomos de carbono quaternário é o beta-caroteno. Então, quando a gente observa esse carbono em especial, eu observo que ele está ligado a quatro outros átomos de carbono. O mesmo vale para esse outro lado da estrutura. Uma vez conhecidos os átomos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário e metílico, então nós podemos agora classificar as cadeias quanto à presença ou não de ramificações. Nós temos dois tipos de cadeia. A cadeia normal, não ramificada, retilíneo-linear, que é a cadeia que não apresenta ramos, né? É a cadeia composta por átomos de carbono primário e ou metílicos em sua extremidade, e carbonos primários e ou secundários no seu interior. Quando eu olho para o butano, um propanol e o butano 2-ol, a gente observa que nas extremidades eu tenho átomos de carbono primário e no interior átomos de carbono secundário. Já o éter etílico metílico, a gente observa que eu tenho na extremidade um átomo de carbono primário, na outra extremidade um átomo de carbono metílico e no interior um átomo de carbono primário. Já as cadeias ramificadas, elas são compostas por átomos de carbono primários e ou metílicos nas suas extremidades, secundários, terciários e ou quaternários no interior. Então, 2-metilbutano, nas extremidades a gente tem carbonos primários e no interior carbono secundário e terciário. No caso do 2-metilpropano-ol, nas extremidades eu tenho carbonos primários e no interior eu tenho um carbono quaternário. No item D, fala-se sobre ligações duplas de configuração cis. Então, para a gente entender e para visualizar se os compostos têm configuração cis, nós precisamos entender primeiro o que é isomeria geométrica e, em especial, cis-trans. Quando a gente fala isomeria geométrica do tipo cis-trans, nós estamos pensando em um composto, nesse caso, com ligação dupla, que é um alceno dissubstituído. O que é um alceno dissubstituído? É como se eu pegasse o eteno e trocasse dois hidrogênios por dois grupos alquil. Então, para que apresente isomeria cis-trans, eu tenho que imaginar que eu passo um plano imaginário sobre a ligação carbono-carbono, e caso os hidrogênios fiquem para o mesmo lado, eu tenho isômero cis. Caso eu passe o plano imaginário sobre os carbonos, eu tenho isômero trans, né? Eles estão transversais, estão em lados opostos. E se a gente observar, então, os compostos, se eu faço uma ampliação, né, dessas cadeias lineares aqui, eu vou observar que os hidrogênios estão em lados opostos. Então, na verdade, essas cadeias lineares apresentam configuração trans e não cis, como fala. Então, vamos aproveitar também e vamos lembrar o que é a configuração EZ. Lembra que a gente falou que no caso de dissubstituído eu posso usar cis ou trans? Quando que eu sou obrigado a usar a EZ? Quando eu tenho alcenos tri ou tetra substituídos. Ela também pode ser usada para di? Sim, pode, mas é mais comum e por questões de utilização em outras áreas, como alimentos, por exemplo, fala de gordura trans, usar para dissubstituídos cis-trans, mas não é errado usar EZ para dissubstituídos. Agora, se for tri ou tetra, tem que usar a nomenclatura EZ. E como é que é feita essa nomenclatura?
Então, primeira coisa, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 diferente de R4. Não importa a relação entre R1, R3 e R1, R4, mas R1 tem que ser diferente de R2. Como aqui, né? O hidrogênio diferente da cadeia alquílica, para que apresente isomeria cis-trans e também AZ. Então, no caso, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. E aqui, para exemplos para exemplificar o que seria o Z e o que seria o E, eu estou dizendo que a prioridade do R1 ela é maior que a do R2, e a do R3 é maior que a do R4. Como é que é dada a prioridade? Em função do número atômico. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui carbono e aqui em cima cloro, cloro tem maior número atômico, portanto, ele é prioridade. E se fossem cadeias carbônicas? Quanto maior a cadeia carbônica, maior a prioridade. Então, se aqui eu tivesse, por exemplo, um grupo metil, eu teria um grupo etil aqui em cima. Então, caso os grupos de maior prioridade estejam do mesmo lado quando se pensa no plano imaginário, eu tenho o Z, os Is, né? Para lembrar, tá? Essa é uma maneira de lembrar. E quando os grupos de maior prioridade estão em lados opostos, eu tenho o trans, que vai ser, no caso, o E, né? Então, se os grupos de maior prioridade estiverem em lados opostos, é o E. Então, o E é como se fosse o trans, o cis é como se fosse o Z, né? Mas lembrando, apenas utilizado para de substituídos e utilizado para todos, di, tri ou tetra substituídos, né? Então, quando a gente pensa em questão de prioridade, como eu tinha falado para vocês, olha o exemplo aqui. Nesse caso aqui, né, eu não posso fazer a nomenclatura cis-trans, porque eu tenho aqui um alceno tri-substituído, eu tenho apenas um hidrogênio aqui. Então, quando eu comparo hidrogênio com carbono, obviamente o carbono ganha. Quando eu comparo o metil com uma cadeia maior, esse grupo ganha. Se eu traço o plano imaginário, eu tenho qual configuração aqui? A configuração é todos que eram trans são E, né, no caso mostrado anteriormente, e nesse caso aqui eu posso usar apenas a denominação EZ e não a denominação cis-trans. Tá bom, pessoal? Muito cuidado com isso. E finalmente, a última questão, que aborda então átomos de carbono de hibridação sp3. Quando eu penso na classificação de carbonos quanto à insaturação, eu tenho dois tipos de carbono, os saturados e os insaturados. Carbonos saturados são aqueles carbonos que fazem 4 ligações simples. Então ele tem hibridação sp3 e a geometria tetraédrica. Quando a gente pensa em carbono insaturado, eu tenho dois tipos de carbono. O carbono que faz uma dupla ligação, então ele tem a hibridação do tipo sp2 e geometria trigonal, ou trigonal planar, ou simplesmente planar. E quando a gente pensa no outro tipo, eu tenho uma tripla ou duas duplas. Nesse caso, ele tem hibridação sp e ele é linear. Meus caros alunos, chegamos então ao final dessa questão. Alternativa A, a cadeia conjugada que é responsável pela correlação desses pigmentos. Podemos rever outras matérias com as outras alternativas. Qualquer dúvida, basta postar nos comentários. No mais, keep calm, somos Cefet. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Muito obrigado.